James Cameron nunca tinha feito uma parte 3 na carreira dele. Será que deu bom? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e a hora chegou finalmente, um dos projetos mais aguardados de 2025. Hoje estou aqui para falar sobre Avatar Fogo e Cinzas, o novo filme dirigido pelo rei do mundo, James Cameron. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. 13 anos separaram o Avatar da continuação Avatar O Caminho da Água, que chegou nos cinemas em 2022. Vocês acompanharam aqui, né? Eu fiz o especial da carreira dele, tava super no hype para assistir aquele filme. Eu gosto do Caminho da Água, eu assisti ele mais de uma vez, apesar de eu ainda preferir, né, a perfeição para mim do equilíbrio entre aquela aventura ambientalista e os conceitos de ficção científica muito fortes do primeiro filme de 2009, porém o James Cameron chegou com tudo, porque ele não ia fazer só um filme, ele prometeu 4 continuações de Avatar. Ele tem história para até Avatar 5, com a sala de roteiristas que ele desenvolveu há quase 10 anos atrás para tocar esse projeto, e com o sucesso avassalador do Caminho da Água, que conseguiu fazer mais de 2 bilhões de dólares nas bilheterias, né? Muita gente desconfiou, foi contra. Será que o James Cameron ainda consegue trazer aquele sucesso gigantesco? Então, o Avatar 3 seria apenas uma questão de tempo. Ele deveria ter saído no ano passado, só 2 anos depois do Caminho da Água, mas agora ele foi adiado para 2025, justamente porque precisava de mais tempo de trabalho dos efeitos visuais. Eu lembro a vocês que o Caminho da Água e o Fogo e Cinzas foram rodados juntos de 2017 até 2018 na Nova Zelândia, naquele processo de captura de performance, captura de movimentos, tecnologias em 3D, efeitos visuais, muitas inovações tecnológicas. E então o Avatar 3 ele serve como a segunda parte dessa história. O James Cameron falou muito em entrevistas recentes que ele escreveu a história, ficou grande demais, e ele teve que convencer a Disney a fazer 2 filmes. E a desculpa dele foi: você não está entendendo que você tem o potencial de fazer 2 filmes de 2 bilhões de dólares? Então o bicho é brabo, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E a gente teve aí um longo tempo de pós-produção. O Cameron ele disse que ele já gravou até materiais do 4º filme para captar performance live action do Jack Champion, por exemplo, que faz o Spider e é o único elemento live action que aparece bastante nesses filmes. Mas agora estamos aí em dezembro, mais um lançamento de Natal de James Cameron, mais um filme da Disney de Avatar, e o resultado, eu devo dizer a vocês, foi um pouco decepcionante para mim. De verdade, vocês sabem como eu gosto de Avatar, como eu adoro o James Cameron, ele é uma das minhas referências, e eu naturalmente estava muito empolgado por ser o novo filme de James Cameron, mas o que eu acabei vendo em tela, num trabalho excepcional, milagroso de efeitos visuais, fotografia e espetáculo, é tristemente mais do mesmo. A história do filme começa quando o casal Jake e Neytiri, vividos por Sam Worthington e Zoe Saldanha, são atacados pelo agressivo clã do Povo das Cinzas, que arma uma aliança com o maligno coronel Quaritch, vivido por Stephen Lang, para destruir o Sully de uma vez por todas. Então é basicamente uma extensão da história do segundo, né? Os Sullys estão no local, são atacados, têm que fugir, tem que recuperar os filhos em algum momento e brigar de novo com o Coronel Quaritch. É sempre a mesma história, basicamente, e isso... Quando eu vi o segundo filme, ele já me incomodou um pouquinho em algumas repetições temáticas e de trilha sonora do Simon Franklin também, e beleza, eu acabei aceitando, passei, porque tem ideias novas o bastante ali, pelo menos de personagens, de criaturas, de ecossistemas, de naves, de armas. Já quando a gente chega no terceiro filme, a grande inovação é o Povo das Cinzas, que é liderado pela Varangue, vida pela Una Chaplin, que é uma atriz muito subestimada, e eu fico feliz de ver que ela tem o papel mais suculento desse filme aqui, que é a vilã. É uma vilã que adora ser do mal, eu adoro esse tipo de personagem, tem uma dinâmica muito interessante com o Quaritch de Stephen Lang, que é outro vilão que eu adoro odiar nessa saga. Então você fez um casal do mal aqui, de 2 navios que querem destruir os Sullys, com a Varangue tendo um visual mais amedrontador, né, pela maquiagem dela, pelos instrumentos que ela usa, pelo método dela, né, de cortar aquele rabo de cavalo gigante que eles têm, de fazer as conexões. Então esse é o elemento mais forte do filme para mim. Ele pega aquela noção do colonialismo, de você
ter uma tribo rival e armar elas, né? O que o Court faz para ganhar a confiança dela é fornecer o povo das cinzas com metralhadoras e lança-chamas e meio que ter um braço forte de Na'vi contra Na'vi, já que o grupo do Jake Sully sempre massacra todos os exércitos e veículos da RDA, que, né, para minha tristeza, não tem nenhum novo veículo, nenhuma nova arma, nenhum novo esqueleto dessa vez, são as mesmas tecnologias do segundo, todos eles são facilmente descartáveis, então essa noção de ter um exército Na'vi contra os heróis Na'vi é interessante, rende conflitos mais agressivos, né? O primeiro ato do filme, que também introduz aí o povo mercador, né? Eles são como piratas que ficam sobrevoando Pandora em grandes balões. Aparece muito pouco, apesar do visual ser incrível, mas os Sullys têm esse confronto com o povo das cinzas, eles perdem brutalmente, então foi interessante ver um inimigo mais poderoso nesse sentido. Mas em termos de história, de verdade, é meio que a mesma coisa, porque são os Sullys tendo que fugir, é algum personagem que se perdeu, foi capturado, igual o Spider capturado o tempo inteiro, o Loak, que é o filho agora mais velho do Jake Sully, indo aí na sua busca de novo pelo pai Akan, o Tulkun, que é a baleia espacial de Pandora, enquanto o Jake e a Neytiri, sim, eles têm mais destaque nesse filme do que no segundo, porque eles estão lidando com o peso da morte do filho mais velho, você tem a Neytiri um pouco mais fria, o Jake mais raivoso, às vezes até descontando no filho dele, que é meio incongruente com o final do 2, já que ele literalmente, né, tem aquele período que ele fala "eu vejo você" pro Loak, né, como se ele tivesse chegado numa catarse. Aí o terceiro meio que volta um pouco atrás para mostrar que a relação entre todo mundo tá meio tensa e desequilibrada. Eu gosto das performances, eu gosto de como, né, apesar de estarem lá com o CGI, com aquela captura de performance, a Zoe Saldanha ainda traz muito peso, muita emoção para essas cenas difíceis entre o Jake e a Neytiri. O Sam Worthington, eu acho que ele é super capaz nesse papel. Ele tem uma cena muito difícil com o Spider também. Eu acho que as decisões de história deixam a desejar, mas pelo menos elas têm sempre algum peso emocional por trás. E eu não esperava que o Spider do Jack Champion fosse ser um personagem tão importante quanto ele é nesse filme. Então, se você não gostou do Spider no segundo, você vai ter muito Spider nesse daqui. Eu gosto do personagem, eu gosto do conceito e, né, o Fogo e Cinzas certamente deposita as maiores inovações de lore e mitologia do universo de Avatar nesse personagem. Então, sem spoilers aqui, mas ele é muito importante, assim como a Kiri, que é vivida de novo pela Sigourney Weaver, numa performance muito carismática, divertida. As maiores inovações são o Povo das Cinzas e o que acontece com o Spider. Então, tirando isso, você vai ter 3 horas e 15 de muita repetição, de uma história que eu considero toda quebrada, assim, que é meio frustrante, porque é só isso, parece que esses personagens só se perdem na floresta ou no oceano, alguém tem que ir atrás, aí você rende uma grande batalha. Não que o James Cameron não saiba fazer essas coisas, claro, porque o nível de espetáculo é gigantesco, eu nem preciso falar que os efeitos visuais são maravilhosos, que a fotografia do Russell Carpenter é impressionante, o 3D na minha sessão estava muito, muito lindo também, eu vim em IMAX 3D, eu acho que fez toda a diferença. E eu gosto também da maioria dos combates, da maioria das interações. Eu tenho um problema que eu já começo a sentir no segundo, que é o uso do high frame rate, que é quando a imagem tem mais quadros por segundo, eu acho que são 48 ou até 60 em alguns momentos. Isso deixa a imagem muito acelerada, na minha opinião, e um pouco da ação sem pesos. Eu vou ilustrar para vocês o fato de que, por exemplo, no primeiro Avatar, você tinha aquela nave gigantesca no final, quando o Jake está pendurado no míssil, você acompanha o processo de como aquela nave vai sendo destruída, né? Porque é um míssil que acerta uma hélice, aí ele começa a rodopiar, cai e você vê cada mecanismo para levar aquilo. Igual no segundo filme também, quando a gente tem o naufrágio daquele cruzador gigante que literalmente transforma o segundo filme num Titanic no ato final. Você acompanha os passos daquilo. No terceiro filme, eu senti tudo muito mais apressado, meio que sem aquela construção técnica brilhante que o James Cameron sempre trouxe em ação. Aqui é tudo muito mais rápido, é tiroteio, é soco, é porrada, é o Toruk Martok que tá de volta aí também. Então isso não me animou tanto, igual nos outros filmes, por exemplo. Eu vi muitos comentários sobre, nossa, o Fogo e Cinzas é a maior batalha da saga. Talvez seja, mas nem de longe a melhor pra mim, pra ser bem sincero. Por mais que tenha tantos animais novos, tantos Tulkuns aparecendo, vários outros clãs lutando,
eu não me senti tão envolvido que nem no primeiro, por exemplo, né. O primeiro ainda é a milha dourada do que uma cena de ação de Avatar pode ser. E esse daqui, apesar de tecnicamente impressionante, de ter pelo menos um bom visual, que é quando existe uma espécie de fenômeno magnético no mar que faz os objetos flutuarem, aquilo lá assim, bem bacana e divertido, eu realmente esperava um pouquinho mais. E é decepcionante, pessoal, porque, de novo, eu adoro Avatar, eu adoro James Cameron, mas o Fogo e Cinzas realmente me pareceu até um pouco autoindulgente em tudo que ele está apresentando aqui e no quão assustadoramente repetitivo ele consegue ser, enquanto pouco de novo ele traz, né, nas inovações desse universo, até no fechamento dele também. Eu sinto que se James Cameron quisesse anunciar que esse é o último, eu acho que não reclamaria, acho que eu ficaria até de boa e eu acho que agora estou nesse time de que eu quero ver o James Cameron fazendo outros projetos. Pra Avatar Fogo e Cinzas, eu dou uma nota 6. Pois é, eu não sei como vai ser a recepção, pessoal, talvez eu esteja na minoria ou não. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Avatar Fogo e Cinzas e se vocês ainda têm fôlego pro 4 e o 5, que supostamente ainda vão acontecer. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.